Oi, boa tarde, Felipe. Ligo já a câmera, viu? Desculpa Boa aí. tarde. Boa tarde, Xênia. Tô me Tudo bem? acomodando. Vamos aguardar até atender para todo mundo chegar, a gente poder começar. Se quiser conversar nesse que a gente tem até a gente começar, fica à vontade, viu? Boa tarde, Xênia. Boa tarde, Juliana. Onde é que vocês estão? Eu vi que várias pessoas que mandaram os trabalhos é da Paraíba, né? Alguns eu acho que é de Santa Catarina. Estou Olá, repre- Rubia, boa tarde. Eu estou representando o FPB aí, mas sou do Ceará. Estou no Ceará, inclusive, nesse momento. Boa tarde, Lelis. É Leales ou Lelis? Que às vezes, quando tem o assim, o A fica mudo, né? Dependendo de qual idioma veio o seu nome. Não sei. Ou William, não sei. Tudo ótimo, Rubia. Você já participou de alguma sessão ou essa vai ser a primeira? Oi, boa tarde. Você está me ouvindo? Ou sim? Não, essa vai ser a primeira sessão de estudos que eu vou participar, mas hoje de manhã eu já assisti o meu orientador fazendo uma palestra, parece um painel, eu não vou saber o nome técnico disso, na Legal. Às parte da vezes é manhã. um keynote speaker, às vezes é meio que um workshop, né? É um workshop, é um workshop. Ah, legal. Mas eu queria falar com você, você é debatedor, né? Isso. Tá, depois eu queria falar com você no particular, porque eu também vou ser debatedora de uma sessão e foi por isso que eu te chamei aqui, Ah, tranquilo. tá bom? Olá, professora Flávia.
Tudo bom? bom, pessoal? Boa Estão me tarde. ouvindo? Estamos sim. Ah, um prazer, pessoal, receber todo mundo aqui, né? Eu estou como a moderadora dessa sessão. Todo mundo já chegou, ou Felipe? Eu acho que você está no mudo, Felipe. Tinha uma pessoa que entrou e saiu, eu não sei se ela está tentando reconectar, mas foi bem rápido. Ah, legal. A gente pode esperar mais um minutinho, né? Claro, Já claro. agora que são 16h30, só para ver se mais alguém entra. Vocês que vão apresentar, sabem dizer se algum dos seus colegas ou das suas colegas vão entrar ainda? Da minha equipe já estão todos aqui. Perfeito. Eu ia brincar, a gente tem o primeiro artigo da UFPB, aí depois eu vi assim, o primeiro, o segundo da UFPB, aí o terceiro é da UFBA e depois a outra, que é o pessoal do Piauí. O pessoal do caso SOS Cuiá, já está todo mundo aí, que é para estar, porque às vezes nem todo mundo também vai participar. Está só eu. Tá, você que vai apresentar mesmo, né? Legal. Só para a gente ir confirmando. Do Big Problem, do Cleison e do Vandenberg, é isso? Estamos aqui, exatamente. Tá ótimo. Rede de Empreendedorismo Cultural, que é do pessoal lá da UFBA. Oi. Ah, legal. E também Desordem Informacional. Wesley e Juliana de Oliveira. A Juliana eu vi aqui que já está também. Acho que já está todo mundo. Felipe, não sei se já quer começar, porque como são 4 casos, tem bastante coisa, de repente, para a gente não atrasar e ficar apertado no final. A hora que eu já posso começar. É só dar as ordens. Acho que podemos. Vou começar pela ordem que está lá na minha programação. Então, o primeiro vai ser o caso do Cleison. Tá, do Big Problem, é isso? Isso. Olá a todos, eu me chamo Vandenberg Brandão, sou aluno da UFPB, do Programa de Pós-Graduação em Administração. Eu me chamo Cleison Dias e também junto com o Vandenberg nós fazemos doutorado nesse programa de pós-graduação em administração da UFPB. Hoje a gente vai apresentar para você nessa sessão nosso caso curto, intitulado Big Problema, a indigesta repercussão pública do Mac Picanha para o McDonald's, caso curto. Os casos curtos têm algumas características peculiares, e aí a gente listou algumas aqui, segundo Silva e Bandeira de Mello, 2021. Geralmente eles possuem 1 ou 2 páginas, devem ser específicos na apresentação de informações para que o leitor identifique de forma objetiva a situação, problema ou dilema, e seu uso é muito comum em processos de avaliação formal, mas o professor também pode aplicá-los em uma aula, atribuindo uma pontuação equivalente à parte da nota de uma unidade. A perspectiva do caso, é importante a gente já trazer esse contexto da abertura, com o seguinte questionamento: o que faltou para o Mac Picanha ser um sucesso nacional? E aí a gente já destaca nesse parágrafo de abertura que este seria uma nova linha de hambúrgueres da McDonald's, com um lançamento oficial, com toda uma programação para esse lançamento acontecer, mas que resultou numa suspensão de vendas repentina. O contexto desse caso se dá na perspectiva da McDonald's Corporation, né, como a maior cadeia mundial de restaurantes de fast food de hambúrguer no mundo,
E trazendo para o contexto do Brasil, ela lidera também a fatia de mercado de franchise, e isso leva à perspectiva de que uma tomada de decisão acaba afetando diretamente todos os franqueados que estão associados. A perspectiva do caso é que, no dia 5 de abril de 2022, estava programado para haver esse lançamento da nova linha de hambúrgueres, os nomeados Novos Mac Picanha, e esses sanduíches seriam inéditos por trazer a maior carne já oferecida pela linha de produtos da McDonald's. E aí chega o grande dia. O ápice da divulgação estava numa ação que seria realizada no maior reality show do país, Big Brother Brasil, transmitido pela emissora Globo. As lojas da McDonald's apresentavam a grande novidade, os famosos se deliciavam com os sanduíches nos stories das redes sociais, e aquele projeto de comunicação do produto parecia estar decolando como esperado, com todo o investimento voltado para que esse lançamento acontecesse. Porém, alguns dias após esse lançamento, o indigesto problema veio à tona. A página Coma com os Olhos, que opina sobre produtos gastronômicos, divulgou em seu perfil do Instagram que os produtos da linha Mac Picanha não continham picanha. E essa repercussão alcançou diversas matérias de jornais, de sites de informação, e repercutiu negativamente para o McDonald's, né? É interessante destacar que ele atingiu nesse dia o Trend Tops do Twitter, com as diversas críticas dos consumidores que ali manifestavam, né, seus pontos de vista. E aí isso levou a McDonald's a lançar uma nota oficial, com o título "Foi mal, galera". E aí foi uma pausa para a digestão, né? Essa nota oficial, a McDonald's admitia o vacilo e retirava o seu tão esperado lançamento do cardápio em apenas 24 dias após o lançamento. E aí a gente chega no dilema desse caso curto. Com a sua reputação abalada, chegou a hora da McDonald's refletir sobre este problema indigesto. Permanecer com o produto e ajustar a estratégia de comunicação, ou ajustar o produto e permanecer com a estratégia de comunicação. Com relação às notas de ensino, a gente traz primeiramente os objetivos de ensino do caso, né, que é refletir sobre a importância da gestão de comunicação no âmbito das decisões que envolvem um composto mercadológico e seu alinhamento com outras dimensões que fazem parte do mix de marketing. Na sequência, identificar os efeitos negativos decorrentes de falhas de comunicação com o público-alvo de uma organização e com a sociedade, compreender a importância e a relação da concepção do produto com a comunicação em decisões de marketing e, por fim, analisar cenários adversos e tomar decisões para diminuir danos à imagem da marca através da adequação de estratégias mercadológicas. Com relação às fontes de dados, todos os dados apresentados ao longo do caso foram obtidos a partir de fontes secundárias, como reportagens, sites e blogs, que são citadas lá no corpo do texto, e informações complementares extraídas das mídias sociais online. O caso se aplica, né, sua utilização é indicada para cursos de graduação de bacharelado em administração e tecnologia em marketing, em disciplinas da área de marketing geral. E aí a gente apresenta um breve contexto, né, construído sobre o dilema e uma questão sugerida para análise. Então, diante dos danos causados à marca pela repercussão negativa no Mac Picanha, os executivos de marketing do McDonald's precisam tomar uma decisão, e duas alternativas são colocadas em pauta. A primeira é permanecer com o produto no formato atual e ajustar a estratégia de comunicação, e a segunda é ajustar o produto e permanecer com a estratégia de comunicação já existente. Diante dessas duas alternativas, qual das duas opções você recomendaria? Caso escolha a opção 1, indique as etapas que envolvem o planejamento de gestão de comunicação e as ações que devem ser realizadas para cada etapa. E caso escolha a opção 2, indique as etapas que envolvem a concepção do produto e as ações que devem ser realizadas em cada etapa. Uma possível organização da aula para uso do caso, a gente coloca ao final, né, do caso curto, uma estratégia de aplicação em sala para uma aula com carga horária de 2 horas. E a outra proposta de recomendação, né, a outra recomendação inclui a utilização do caso em processo de avaliação formal, conforme já foi explicado lá no início, como recomendação por Silvio Bandeira de Mello.
Essas são as referências que a gente utiliza. As três primeiras aí, Kotler e Keller, Las Casas e Urdan são as referências que a gente utiliza como parâmetro de resposta que são colocadas ao final do caso, e Silvio Bandeira de Mello, que classifica aí o caso curto como uma das estratégias possíveis, uma das formatações de construção de caso. Obrigado, e aí fica o nosso contato para qualquer necessidade, se quiser entrar em contato, solicitar o caso na íntegra ou informações adicionais. Obrigado. Bom, pessoal, primeiro parabéns para os autores. Eu acho que assim, ele é um caso curto que, né, apesar de curto, está bem rico em informações. Eu acho que ele é um caso que suscita muito, né, o interesse dos alunos, porque é uma situação, enfim, né, que acabou mobilizando muito as pessoas. Eu não tenho assim, grandes, de fato, ali, sugestões do caso, não. Tá? Eu acho que ele está muito bem redigido, ele é um exemplo, um ótimo exemplo, né, a ser seguido de uma estrutura de um caso curto. Né? Hoje, minha reflexão só é que vocês colocam que talvez muito usado instrumentos até de avaliação, tudo isso, mas acho que esse caso ele suscita aí uma excelente aula, né? Para debater mesmo, né? Para poder, mesmo com... Porque, assim, claro que com o tempo isso se perde um pouco, né? A relevância desse caso, porque as pessoas não lembram mais de todos os detalhes, tudo isso. Mas a própria experiência que as pessoas têm, tudo isso, eu acho que tem material muito interessante aí para ter uma aula mesmo, né? Ter uma aula completa aí, debater tudo, debater todas as questões aí relacionadas. E aí eu acho assim, vocês botaram a questão do planejamento, né? Eu acho que tem uma discussão toda aí mais sobre a legitimidade do marketing, né? Que talvez poderia ser também muito interessante, né? Porque o Mac Picanha não deu errado porque faltou investimento de marketing no lançamento, é porque no final, né, não tinha picanha. O que faltou? Eu achei engraçado que o vídeo fala assim: o que faltou no Mac Picanha? Eu falei aqui sozinha: picanha. Né? Mas assim, vocês estão de parabéns. O caso é muito interessante. Eu acho que principalmente ele serve aqui como uma estrutura, né, muito legal de um caso curto. Tá? É isso. Acho que essas eram, assim, as minhas principais contribuições. Não sei se mais alguém quer fazer alguma contribuição, algum comentário. A China quer falar. Pode falar, China. Professora, boa tarde a todos. Eu li o caso dos rapazes, né? Achei muito interessante. Eu lembro que na época que aconteceu o caso, eu não acompanhei assim de perto, não. Mas eu lembro que eu vi algumas coisas falando assim na internet, né? Das pessoas falando como é que você lança um hambúrguer que se chama, né, Mac Picanha e não tem picanha. Então, achei que a temática é muito interessante, atual. A única, assim, a dúvida que eu tive, né, quando estava lendo, é que antes de vocês apresentarem, vocês botam lá, né, que tem duas situações, ou mudar o produto, ou mudar a comunicação. E aí, quando vocês vão apresentar lá as duas estratégias diferentes, vocês usam algumas referências, que acho que é Las Casas, tem uma que é um livro de marketing e tem, a depender da resposta, vocês usam referência diferente. E aí, a sugestão, assim, de quando eu estava lendo, é que vocês tragam, antes da resposta em si, sugestão de leitura dessas referências aqui, a depender da estratégia, né, que vai ser adotada, ou mudar o produto, ou mudar a comunicação, que acho que fica mais claro quando a gente estiver lendo, né, antes de apresentar a resposta em si, que vocês se basearam nessas referências, e aí seguir esse passo a passo também, né? E aí outra dúvida também seria se o professor, por exemplo, a depender da estratégia, ele vai disponibilizar o passo a passo para o aluno, ou se ele vai discutir numa aula, por exemplo, se for mudar a comunicação, quais são os passos, né, que podem ser seguidos, ou se for mudar o produto, qual é o passo a passo também. Acho que seria interessante vocês explicarem assim, sucintamente, porque aí acho que fica mais
mais claro realmente para quem está lendo. Essa seria uma sugestão. Mas parabéns, achei muito interessante também. Obrigado. A gente, quando construiu esse caso, ele é fruto, né, de uma disciplina do PPGA, da UFPB, que é de casos para ensino, e seria uma das modalidades ali, uma das atividades seria a entrega do caso curto. E foi muito interessante, assim, a gente construiu esse caso, essa ideia, mas a gente quis trazer principalmente para o SEMEAD com esse objetivo de ampliar ainda mais a visão sobre os casos curtos. E aí foi um desafio também, né? Porque ainda são poucos conhecidos, né? E a gente tem essa perspectiva de um limite de páginas para conseguir contemplar tudo aquilo que a gente queria, de sugestões, enfim, para o professor guiar a aula a partir do caso curto. Mas, assim, são muito plausíveis o que vocês falaram. Com certeza a gente vai considerar, né, Vanderberg? Exato. Sobre essa questão que Xenia falou, a gente sugere aquelas referências lá no final, e aquilo ali serve de um guia para o professor, né? Então, se o professor ele vai aplicar esse caso, o ideal é que ele trabalhe todo esse processo de reconstrução, aí dependendo da resposta que o aluno vai colocar anteriormente, né? Que ele utilize aquelas referências previamente, se possível, ter acesso aos alunos a todas essas referências e ao caso com antecedência, né, para que o aluno consiga produzir respostas com justificativas mais ricas, né, e para que a discussão em sala de aula ela se dê de maneira mais a fazer com que a discussão ela seguir para o aprendizado daqueles conteúdos que estão sendo propostos ali nas respostas. É óbvio que não existe um gabarito pronto ali, rígido da resposta, mas esse é um guia para o professor ter como parâmetro para tanto dar esse acesso prévio aos alunos, né, do conteúdo que vai ser abordado no caso, né, para muni-los de argumentos nas suas respostas, quanto para trabalhar conteúdos específicos que estão lá na pauta da disciplina de marketing. Né? Muito obrigado pelas contribuições e pelos comentários. Legal. Acho que podemos ir para o próximo. A gente vai amarrando, a gente vai voltando os temas aí, né? Qual é o próximo na tua lista, Felipe? Olá, me chamo Xenia Oliveira, estou aqui para apresentar o caso para ensino intitulado Rede de Empreendedorismo Cultural, inovando na Feira de São Joaquim, de autoria minha, Xenia Oliveira, e do professor Eduardo Davel, ambos vinculados à Universidade Federal da Bahia. O objetivo do caso é fomentar uma aprendizagem sobre a importância das redes do capital relacional para o empreendedorismo cultural, especificamente caracterizar como os mercados populares podem ser locos de empreendedorismo cultural, identificar as relevâncias das redes para o empreendedorismo cultural e compreender como o capital relacional sustenta o empreendedorismo cultural. A sinopse do caso. O caso ele vai retratar o processo de inscrição da Feira de São Joaquim em um prêmio mundial para mercados inovadores e conta a história de um empreendedor, destacando o processo de inovação e o papel da rede para o seu negócio. Durante a produção do vídeo de apresentação da inovação, que vai servir para representar a feira na competição, é possível perceber características e singularidades da inovação e dos mercados populares, as relevâncias da rede e do capital relacional para o empreendimento. Então, o caso ele é dividido em alguns tópicos, dentre eles um prêmio para mercados inovadores pelo mundo, que vai falar um pouco sobre o prêmio, a inscrição da Feira de São Joaquim nesse prêmio, a inovação da Feira de São Joaquim, sua apresentação justificativa, que vai discutir alguns pontos que vão justificar a Feira de São Joaquim como inovadora, a rede empreendedora, que vai discutir um pouco sobre a inovação na feitura tradicional do acarajé,
vai falar um pouco sobre o negócio do empreendedor que foi escolhido para representar a feira e algumas informações complementares, que vão contar um pouco da história da Feira de São Joaquim. Aqui eu trago algumas fotos que foram tiradas na feira. A primeira delas mostra o feijão pradinho, que é um ingrediente da massa do acarajé e do abará. A segunda figura vai mostrar, a segunda foto vai mostrar a máquina para preparação da massa do acarajé e do abará. E, por fim, a massa pronta já da forma como ela é comercializada, tanto do abará quanto do acarajé. Bom, as fontes de informação. O caso ele é um caso fictício, baseado em informações coletadas após uma etnografia da primeira autora, realizada na Feira de São Joaquim entre 2021 e 2022. Essa etnografia ela é dividida em 3 fases. A primeira é uma aproximação etnográfica, teve o objetivo de conhecer a história da feira, os tipos de empreendimentos e inovações culturais. A seleção etnográfica foram selecionados negócios que caracterizavam a presença do empreendedorismo e inovação cultural, totalizando 5 inovações. E, por fim, a fase de adensamento etnográfico. Foram escolhidos 3 empreendimentos e inovações culturais para compor o estudo, sendo uma delas explorada no presente caso. Sobre a interação com matéria empírica, ele foi de forma física e virtual, por meio da observação, documentos, entrevistas semi-estruturadas com empreendedores, clientes, líderes de associação e registros visuais e audiovisuais produzidos pelos autores. Para fazer análise do material empírico, foi utilizada a técnica de análise narrativa. Sobre o uso pedagógico, o uso do caso ele pode ser dividido em 3 momentos. O primeiro deles é falar sobre a preparação do caso. O segundo momento, a leitura do caso. E o terceiro momento, a análise do caso. Foram criadas 3 questões para discussão, que podem ser utilizadas na sala de aula. A primeira delas diz que, com base em Marins e Davel, quais são as principais singularidades do empreendedorismo cultural e artístico, e a partir do caso estudado, como essas singularidades se aplicam aos mercados populares. Com base em Oliveira e Davel, explique as relevâncias das redes para o empreendedorismo, no caso estudado, essa seria a segunda questão, e a terceira e última questão é com base em Vale, explique como o capital relacionado no caso estudado sustenta o empreendedorismo cultural. Após a apresentação dessas questões, um tópico explicando e trazendo as discussões de como essas questões estão relacionadas à teoria utilizada para discutir o caso. Aqui eu trago algumas das referências utilizadas nesse caso. Agradeço e digo que todas as contribuições são bem-vindas, já que esse caso está em processo de construção. Muito obrigada. Oi, Xene. Bom, parabéns pelo caso, também muito interessante, acho que também rende aí uma aula bem legal dessa parte aí, né, focado no empreendedorismo. Eu tenho algumas dicas, algumas reflexões. Sempre eu tento, nos congressos, né, exercer assim, um papel de tentar trazer um pouco da reflexão da estrutura mesmo ideal de um caso, tá? Quais são as recomendações da estrutura de um caso? Por que isso? Porque eu vejo que, né, muitos, e o seu é um exemplo disso, casos têm um alto potencial de publicação. E quando a gente vai para o journal, né, a gente tem mais rigor da forma, né, do que para escrever um caso para uso em sala de aula mesmo, né? A gente sabe que o caso acaba ainda tendo essa, né, muitos de nós escrevemos ainda caso e acabamos não publicando para a gente usar nas nossas próprias aulas, mas é um material hoje que é muito rico para a gente publicar mesmo, né? E o teu caso tem aí, né, um tema que é relevante, muitos dados, muitas... Então, acho que o meu papel aqui é tentar contribuir trazendo algumas reflexões sobre a estrutura, de fato, ali de um caso. Então, o que eu queria trazer como reflexão? O caso, a descrição do caso, vou separar na descrição do caso e a nota de ensino, tá? A descrição em si do caso, ela tem uma estrutura que ela é uma sessão de abertura, o miolo e a sessão de encerramento. A sessão de abertura, ela apresenta
o protagonista, que você apresentou aqui, a Márcia, o local. Está faltando, por exemplo, indicar o momento que esse caso acontece. Ah, mas por que isso é importante? Porque justamente o caso poder ser usado para sempre. A gente fala, olha, isso era a situação que acontecia lá em 2002, o que a gente pode, né, 2022, o que a gente pode falar relativo a 2020, a 2022, o que quer que seja. Tá? Tem aquele contexto específico daquele período. E aí a gente apresenta o dilema. Né, acho que o teu parágrafo, a gente chama às vezes de parágrafo, eu nem gosto, né, mas a sessão de abertura, a tua sessão de introdução está legal, porque o dilema está aí apresentado, né, então, o que ficou faltando? A sessão de fechamento. Por que a sessão de fechamento é importante? Porque o aluno deveria, ao pegar um caso, fazer o que a gente chama da primeira leitura, o ciclo curto, ler só abertura e fechamento e entender o contexto do caso, para depois ler o caso todo, porque o miolo é o que vai dar todo o recheio, contextos, detalhes ali para a discussão. Então, na sessão de fechamento, a gente deve retomar o dilema, dando maior urgência e importância para ele. Tá? E isso acaba não sendo feito. Você coloca ali, né, uma sessão final, que você chama de... Quer ver? Estou abrindo aqui. Outras informações... Cadê? Informações complementares. Então, não é de fato ali que é válido, né, ter as informações, né, organizar essas informações no corpo do caso, mas teria que ter ali a retomada desse dilema. Tá? Um outro ponto é que você usou uma coisa que é excelente, mas eu fiquei com uma sensação, trouxe aqui como uma reflexão de novo, tá? Não sou dona da verdade, de que tem muito diálogo. Às vezes eu questiono alguns casos, eu falo, pessoal, tenta trazer um diálogo, o diálogo humaniza muito, né? Mas qual é o meu receio quando a gente coloca muito diálogo? Os alunos não têm muita paciência de ler, eles acham que no diálogo não vai ter muita informação relevante. Então, quando vai tendo muito diálogo, ele vai tentando fazer uma leitura ali mais transversal. Então, eu deixaria, em forma de diálogo, aquilo que a dimensão humana for muito importante, do tipo trazer dramas deles, reflexões, coisas que eles estão preocupados, e traria para o texto elementos que você detalha mais sobre os aspectos ali, o conteúdo que você traz. Tá? Então, seria uma sugestão que eu daria. Com relação à nota de ensino, eu acho que os tópicos estão bem abordados, tudo isso. Minha sugestão é transformar as perguntas que você propôs em perguntas mais indutivas. O caso de ensino, ele tem, por natureza, uma abordagem mais indutiva. O que é isso? A partir da discussão do caso, a gente apresenta a literatura, e não o contrário. E não eu apresento a literatura e peço para o aluno analisar a partir da literatura aquele caso. Ele acaba, claro que pode ser feito das duas maneiras, mas esse jeito mais dedutivo acaba gerando menos interesse do aluno, parece quase que um exercício de prova. Quanto que a beleza do caso é você entender que numa situação específica você consegue entender regras, conceitos, teorias que podem ser generalizadas. Então, as tuas perguntas elas estão boas, só que ela acaba começando assim, à luz, né, da teoria tal, eu tiraria e traria a reflexão assim, o que ajudou a ela a empreender? Né? Deixaria ali o tom mais reflexivo mesmo nas perguntas, para que, por exemplo, né, aqui, por exemplo, com base em Martins, quais são as principais singularidades do empreendedorismo cultural e artístico? Como essas singularidades se aplicam ao mercado popular? Eu traria assim, o que tem, né? Porque você não está falando ali das singularidades ao mercado popular, você está falando do caso ali específico da feira. Então, traria, quais são as singularidades daquela feira como um movimento cultural e artístico? Né? E, a partir dali, ia começando a amarrar essa questão de generalizar para a gente entender o empreendedorismo cultural e artístico. Tá? Então, por exemplo, explique as relevâncias das redes. Né? Então, por exemplo, o que ajudou? Né? Quais foram, o que fomentou esse empreendedorismo? E aí, naturalmente, a rede aparece ali e a gente explora esse tema. Né?
Espero que eu tenha conseguido deixar isso claro. Tá? Então, essas são minhas principais sugestões aí, de novo, principalmente para que aumente ainda mais o potencial de publicação, tá? Porque o caso realmente é muito interessante. Eu acho que é muito legal a gente poder ter cada vez mais casos trazendo as questões, né, do contexto brasileiro mesmo, né, e aí dos diferentes contextos que a gente tem, culturais, de negócios, enfim, né, dos diferentes Brasis, né, que a gente tem aí. Então, eu acho que esse é um caso que tem bom potencial de publicação, mas ficaria essas sugestões. Tá? Agradeço a professora, anotei tudo aqui para melhorar futuramente o caso. Viu, professora? Muito obrigada. Nada, que isso. Se quer fazer mais algum comentário, a gente tem 1 minuto e pouco. Posso ir próximo, professora? Pode. Ninguém tem mais. Pode botar, Felipe, o próximo. Já está carregando, né? Olá, eu sou Juliana e vou apresentar o caso de ensino cujo título é Desordem Informacional. Esse caso foi escrito por mim e por Wesley Reis. A tecnologia alterou as formas de relacionamento, principalmente quando viabilizou novos recursos de interação. A facilidade e a rapidez na troca e no compartilhamento das informações pode trazer vantagens, como facilidade de comunicação e até inclusão social. Mas apesar dos benefícios, os recursos tecnológicos se tornam um espaço fértil para os ruídos na comunicação. As redes sociais, ao longo dos anos, passaram a ser ferramentas estratégicas de comunicação e de informação, e são usadas pelos mais variados segmentos. O fácil acesso acaba permitindo que qualquer usuário dissemine informações da maneira que lhe convier, inclusive informações infundadas. A divulgação de notícias falsas, por exemplo, é usualmente intencional e tem como objetivo divulgar informações fraudulentas e depreciativas sobre pessoas ou até instituições. E as consequências do compartilhamento de fake news podem ser difíceis de serem mensuradas, tendo como principais problemas a intimidade invadida, a intolerância, o assédio, o preconceito e até mesmo racismo e manipulação. Apesar de haver consciência dos possíveis danos causados pelas fake news, identificar uma informação falsa pode ser bastante difícil, gerando, portanto, um novo desafio para as organizações. E diante desse cenário, as instituições de ensino também enfrentam o obstáculo de combater a disseminação dessas notícias falsas, de modo a proteger sua imagem e a intimidade dos seus públicos, suprimindo a intolerância, o preconceito, além do assédio e manipulação. Essa imagem traz uma notícia real, divulgada no site da Folha, sobre uma fake news que foi disseminada nas escolas de todo o país e deixou os estudantes, famílias e escola, além da polícia, em alerta. Alunos de várias escolas picharam ameaças de massacre com data marcada. Esses registros são de uma escola em Santa Catarina e uma escola no Piauí. O caso relatado é fictício, mas é baseado em acontecimentos reais, como esse visto anteriormente, e ocorre no Instituto Federal do Piauí, instituição que está presente em 18 cidades do estado, com 20 campi e atuando no estado da região norte até a região sul. A instituição é especializada na oferta de educação profissional e tecnológica, em diferentes níveis e modalidades de ensino. Abrange a educação superior, básica e profissional. O perfil oficial do IFP no Instagram é administrado pela Diretoria de Comunicação Social, mas quase todos os campi já possuem um perfil oficial e a cada dia surgem mais perfis, na sua maioria de bibliotecas, cursos e projetos. Esse aumento exponencial dificulta o gerenciamento de informações, principalmente por não se ter um controle de quem administra cada uma dessas páginas. A página oficial da instituição na rede social conta com cerca de 85 mil seguidores, o que pode ser considerado um bom alcance, no que diz respeito à divulgação das informações institucionais. No entanto, foram encontrados 54 perfis, além do oficial, que são utilizados para divulgações diversas.
O caso traz a história de Marcelo, estudante do campus Teresina Central do IFP, que visualizou uma notícia na rede social do seu campus, clicou no link e se inscreveu para o evento chamado Integra IFP, que é realizado anualmente na instituição. Após a inscrição, ele pagou o boleto de R$ 50 com o dinheiro que seria usado para quitar a parcela daquele mês do seu aparelho celular. Mas, posteriormente, conversando com uma colega de turma, ele descobriu que o perfil e a notícia eram falsos, e juntos buscaram um professor e a diretoria-geral do campus para auxiliar na solução do problema. O diretor envolveu alguns agentes que poderiam contribuir para a solução. O reitor, assistente estudantil, diretor de comunicação social, diretor de tecnologia da informação. Durante a reunião com essa equipe de gestão, em busca da melhor alternativa para conduzir a situação, foi levantada a seguinte questão: como podemos gerir notícias falsas e comportamentos oportunistas no fornecimento de informação? Os gestores envolvidos, após discussão e apresentação de propostas, cada uma vinculada aos seus setores e às suas competências, elaboraram ações que poderiam evitar que casos como esse continuem acontecendo na instituição. O relato tem como objetivo evidenciar aos discentes, a partir da situação hipotética vivenciada pelo campus Teresina Central do Instituto Federal do Piauí, a importância e o desafio de se gerenciar a divulgação de informações frente ao aumento das fake news. O enredo é desenvolvido em torno de um problema específico localizado em um dos campi do IFP, mas apresenta aos alunos os riscos e as adversidades relacionadas ao uso das redes sociais. Os dados para a elaboração do caso foram obtidos por meio de entrevistas com os servidores da Diretoria de Comunicação Social do IFP, a partir também do site oficial, da conta do IFP no Instagram, em sites de notícias conceituados e por meio de fotos. O caso pode ser utilizado em disciplinas de graduação e pós-graduação, nos cursos de Tecnologia da Informação, Comunicação Social, Administração e Gestão Pública, que discutam temas como imagem institucional, gestão, crise, divulgação e suas ferramentas e comunicação estratégica. Busca-se, através da discussão sobre o caso, contribuir para o desenvolvimento das habilidades de análise, diagnóstico e busca por soluções, despertar o aluno para possíveis ameaças, exercitar a criatividade na tomada de decisões e concepção de estratégias, e orientar acerca da responsabilidade pela informação. O impasse desse caso está no desafio de gerenciar informações falsas divulgadas como reais e oficiais, o que pode trazer prejuízos não apenas para os alunos, mas para a imagem e reputação da instituição. Portanto, é relevante refletir sobre as seguintes questões: como identificar uma fake news? Como podemos gerir notícias falsas e comportamentos oportunistas no fornecimento de informação? Qual deve ser o posicionamento da instituição diante de uma fake news? Que atitudes devem ser tomadas em primeiro momento e quais no segundo plano? A estratégia organizacional é determinante na solução aplicada? É possível realizar monitoramento para evitar situações como essa? Para as sessões de aula, pode-se utilizar um quadro com os principais atores envolvidos no problema para avaliar a participação de cada um deles e suas consequências. Ao final da atividade, pode ser solicitado que os alunos entreguem um relatório para a composição de notas, contendo um resumo do caso, análise dos riscos, estudo das soluções e parecer final. Obrigada pela atenção. Ai, peraí, me perdi aqui. Parabéns, Juliana, pela apresentação aí, pelo caso. Pessoal, vou inverter, porque senão eu falo e aí acaba que o pessoal fica um pouco mais intimidado. Alguém tem alguma sugestão aí para a Juliana, alguma observação? Eu fiz algumas anotações aqui. Bom, mas é para ser um bate-papo, tá, pessoal? Então podem interromper, fazer, enfim, ponderações, concordar, discordar, que a ideia é que a gente possa tornar a sessão mais rica possível. Juliana, olha só, eu tenho algumas reflexões que eu trouxe aqui para você, mas eu queria tirar uma dúvida, talvez tenha sido até um erro de entendimento meu, mas com relação ao que eu li e o que você apresentou aqui. Você falou que o caso é fictício, é isso? Isso. Mas ele porque o Instituto Federal do Piauí ele existe,
O caso é as informações específicas da situação. Mas a gente tem situações de problemas com perfis falsos, de problemas com divulgações desses perfis falsos e problemas gerenciais mesmo com relação a essas contas diversas, né, de camp, de biblioteca, mas a situação específica desse aluno é fictícia. Tá, vamos lá. Porque eu acho que ficou faltando amarrar um pouco assim, sabe? Por exemplo, o caso começa com um dilema a partir de uma reportagem que, pelo que eu entendi, não aconteceu nada parecido ali no Instituto Federal, né? Isso. E aí depois é que acaba aparecendo essa questão do estudante. Então, qual é a minha sugestão? Essa situação do estudante, eu tiraria a reportagem do início. Ela é contexto, entendeu? Ela não é a abertura do caso. A abertura do caso, de novo, qual é o objetivo da abertura do caso? Apresentar protagonista, local, data e o dilema. Então, Entendi. nada disso, de fato, está aparecendo aqui no parágrafo de abertura. Muito pelo contrário, ele está chamado correto de uma contextualização, para a gente entender que esse fenômeno da fake news não é específico, mas não começa com o que deveria começar. Porque a gente tem que ler o caso, o aluno tem que ler o caso e já saber assim, no papel de... Por que o protagonista é importante? Porque ele vai no papel de quem o aluno vai se colocar como tomador de decisão, né? Eu também não colocaria o aluno, eu botaria alguém da instituição tendo que lidar com isso, né? Então, assim, o local é a Universidade Piauí, o protagonista seria alguém da instituição tendo que resolver essa questão, tendo que lidar, entendeu? E aí, na verdade, o aluno ele passa pela situação, mas ele leva para a direção, né? Isso, então, e seria essa direção tendo que tomar, né? Você coloca aqui, é administrado pela diretoria de comunicação, não sei o que, essa diretora é a protagonista, que é ela que vai ter que tomar ali alguma providência, tá? Então, eu organizaria o caso dessa maneira. Eu acho que ele vai ficar mais claro, porque ele realmente fica meio confuso, porque como ele começa com a reportagem, parece que assim, a gente vai tratar da reportagem. Não, a gente vai tratar do dilema do aluno, né? Então, eu traria esse dilema sendo apresentado para a diretora e ela tendo que decidir o que vai fazer, tá? E aí, tudo isso que você colocou seria organizado como o recheio mesmo, né? O detalhamento maior da situação. E, de novo, igual eu falei no anterior, uma sessão pequena de fechamento. Essas sessões, às vezes, de abertura e fechamento são meia página cada uma. Ela realmente é uma sessão para situar mesmo. O recheio do caso é que detalha muito. Tá? E com relação às notas de ensino, já é o contrário da dica que eu dei anterior. As tuas perguntas estão muito legais, porque estão bem abertas, bem amplas, como identificar uma fake news, né? Como se posicionar frente a uma fake news, só que ficou faltando fazer a resposta de fato dessas perguntas com a teoria. Tá? O caso precisa ter isso na bula. Por quê? Porque o professor ele tem que entender que teorias, que conceitos que ele vai conseguir apresentar a partir da discussão do caso. E como a gente né, a gente que eu digo aí, o autor do caso, né? Quando a gente redige um caso, a gente já tem isso na nossa cabeça. Então, é importante que na nota de ensino, essa bula esteja bem estruturada para que o professor que for adotar o seu caso se sinta confortável. Tá? Entendi. Entender como que ele vai debater isso. Tá? Então, acho que essas são as principais reflexões, aí, sugestões que eu faria para você. Tá? Tá, ok, obrigada. Mas parabéns e investe aí, que também Enfim, eu nem preciso dizer o quão relevante o teu tema é. Né? É extremamente relevante. Na nossa sociedade, a gente discutir, porque essas mídias são novas.
né? Como é que a gente faz? Como é que uma instituição se comporta frente a uma fake news? Como é que ela, né? Então, acho que tem muito material interessante aí para o caso, tá? Ele vai ser muito relevante. Eu formataria legal ele, porque a relevância dele torna ele muito interessante para a publicação. Tá bom, obrigada. Nada. Ashley, você tinha... A Shelly até botou aqui, o tema é também... muito atual. Tá. Desculpa, Você Felipe. queria comentar alguma coisa, Ashley? Não, foi porque quando a professora Flávia estava falando também, eu notei isso, quando vai fazendo essa questão de apresentação do dilema, né, do caso, e aí quando chega nas respostas eu fiquei confusa nessa questão de como eu, por exemplo, me colocando no lugar de aluno, que posição, que papel eu assumiria para tomar essas decisões, sabe? Eu fiquei confusa, será que era a instituição? Mas não, o personagem principal é o aluno. Aí eu fiquei confusa nesse sentido, sabe? Aí eu acho que quando eu delimitar essa questão de quem é o personagem principal e quando o aluno vai se colocar em qual função, fica muito mais fácil, porque eu acho que fica ambíguo, né? Você pode responder essas questões de duas formas. Ou por meio da instituição, você sendo algum agente da instituição, ou você sendo aquele aluno que sofreu de fake news. Sabe? Eu acho que quando especificar, acho que tem esses dois vieses. Pode ser tanto respostas desse tipo quanto daquele. Perfeito, a contribuição, acho. Muito boa a reflexão. Mais alguém quer fazer algum comentário? Vamos para o último caso, professora. Olá, tudo bem? Eu sou Antônio Messias Valdevino e hoje eu vou falar para vocês, na verdade, tentar contar uma história de uma ONG, né? O SOS Cuiá é um caso para ensino que vai falar do SOS Cuiá, a cidade cresce e o rio e as pessoas pedem socorro. Mas a quem a gente deve socorrer? Então, esse caso, ele é contado, ele é escrito por mim, Antônio Messias Valdevino, pelo Pablo Ramon de Lima Pinheiro, pela Ashley Estevam da Silva, que está aí, né, com vocês para participar dessa sessão, e da Rita de Cássia de Faria Pereira, ambos do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal da Paraíba. Então, para começo de conversa, a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos introdutórios do nosso caso. O nosso caso vai falar sobre a perspectiva da necessidade de criação de um movimento que buscou trazer algumas questões que se pautavam inicialmente numa perspectiva ambiental e depois vai para uma perspectiva social, falando, né, inclusive, de onde que de fato deveria ser a atuação dessa ONG. Então, para fins de contextualização, a gente começa até de uma maneira lúdica, falando sobre o que é que deve ser, né, tratado, né? Então a gente começa com um enredo, parecendo aquelas histórias, né, infantis, né? Era uma vez um lugarzinho no meio do nada, enfim. E a gente começa a falar justamente desse lugarzinho para mostrar, na verdade, como foi o processo de criação e de estruturação da cidade de João Pessoa, na Paraíba, né, que é construída em volta de rios. E esses rios, a partir desse processo em que essa estrutura, em que essa cidade foi crescendo, começou a ser prejudicado. Então, muitas famílias que moravam ali aos arredores dos rios precisaram sair, né? Dando lugar a prédios, dando lugar a residências, dando lugar a fábricas e assim por diante. E esse rio começou a ser comprometido. Então, antes era lugar de moradia, depois era lugar de sustento. Essas pessoas pescavam ali, né? Os peixes começaram a desaparecer. Então, as pessoas começavam a dizer, o rio precisa de cuidados, as pessoas precisam de cuidados. Então, essa história vai começar a discutir aspectos que vão falar sobre a história do rio, a história das pessoas que moravam ali em torno dos rios. Então, a partir desses pedidos, né, de observações, das limitações como financeiras e de pessoal, a ONG começava a pensar como que deveria trabalhar. Então, o que é que poderia ser feito para atender essas questões sociais e essas questões ambientais? Entendendo que o contexto da própria ONG era limitado. Então, que ONG é essa, né? É um movimento SOS Cuiá, que foi criado em 2010, né? Foi fundado, né, como pessoa jurídica de direito privado e sem finalidade lucrativa.
o principal objetivo, né, seria a atuação ambiental, mas como já foi falado ali nos aspectos introdutórios, essa discussão começou ali a ter uma dualidade, né? Então, em algum momento, a gente começou a perceber, né, até pelas falas dos diretores, né, e do presidente, que essa discussão acabou meio permeando. Em algum momento, ela precisou parar e refletir, né? A gente deve atuar em quê? Então, inicialmente, ela foi criada com uma frente ambiental. Então, o rio pedia socorro. A primeira parte do caso vai tratar justamente sobre essas perspectivas da necessidade de cuidar do rio. Então, a partir daí, nós temos dois personagens, né, como vocês puderam perceber. Esses personagens se chamam José e Francisco. Então, esses personagens vão contar um pouquinho dessa história, né? Então, por meio dos quadrinhos que a gente vai apresentando durante o caso, ele vai contextualizando essas situações, né? Mostrava o rio, mostrava que os rios estavam ficando poluídos, as pessoas não conseguiriam mais pescar, nem capturar os caranguejos, e isso daí trazia ali uma série de preocupações. Então a ONG começou a atuar em algumas frentes. Sobre a perspectiva ambiental, ela começou a fazer assoreamento, né, que é justamente o plantio de árvores ali nas proximidades dos rios para manter ali as fontes, enfim. Depois, ela passou por um processo de trabalho de conscientização da população, no sentido de que era necessário, se fazia necessário, proteger o meio ambiente, e esse ambiente naturalmente precisava passar pela conscientização da população para não jogar lixo e assim por diante. Uma outra forma também de incentivar a população a cuidar do ambiente, cuidar desse contexto todo, foi a criação de alguns eventos esportivos, dentre eles a Copa Sertaneja, onde eram distribuídos mudas e assim por diante. A ONG também criou uma rádio comunitária no sentido ou no intuito de tentar reproduzir ou de disseminar essa questão das discussões ambientais. E também, para todos esses eventos, para toda essa estrutura, para o plantio, para o assoreamento, eles produziam mudas de maneira geral. Então, dessa forma, foi uma das formas que eles buscaram atender essa perspectiva ambiental. Mas e a questão social? De maneira geral, as pessoas também pediam socorro. A comunidade pedia socorro. Então, de maneira geral, as pessoas, quando retratado no caso, quando questionados, eles mostraram que um dos principais pedidos da população, de maneira geral, era por alimento. Então, algumas das soluções, algumas das buscas da própria comunidade foi arrecadar e doar alimentos, ofertar práticas esportivas para tentar entreter a comunidade, principalmente as crianças e os adolescentes que faziam parte, ou que fazem parte dessas comunidades que são assistidas pela ONG, e uma busca de moradia digna, né? Considerando que as pessoas moravam em torno do rio, acabaram saindo para outros lugares, e uma delas é essa busca de ofertas, né? Então, a ONG faz um processo de assistência junto a programas habitacionais, como o Minha Casa Minha Vida e hoje o Casa Verde e Amarela, já conseguindo aí um total de pelo menos 92 casas. Então, de maneira geral, a ONG se dividindo nessa busca em atender essa comunidade, ela faz esse processo de tentar integrar o ambiente à comunidade. E fica o questionamento ainda, né? Esse é o melhor caminho? Ele deveria focar em alguns? Enfim. Então, essas questões são apontadas nas notas de ensino, né? Inicialmente, a gente explica que é um caso real. O nome da ONG foi colocado de forma real, com autorização da própria ONG. Os personagens foram criados de maneira fictícia, né? O José e o Francisco, que são apresentados no caso e nos quadrinhos, eles são fictícios, mas são inspirados justamente no presidente da ONG e no diretor-geral da ONG. E os dados, de maneira geral, coletados para construir essa história são dados primários e secundários. Primários em coleta presencial na ONG, com o presidente, com o diretor-geral e com alguns outros membros da própria ONG, secundários, que são documentos, o Estatuto da ONG, documentos veiculados no Diário Oficial do Estado da Paraíba. E esse caso, tendo essa construção, serve, né, para ser aplicado em graduação e pós-graduação na área de administração, com discussão principalmente em marketing, e o objetivo é discutir as externalidades de marketing, mostrando os impactos que as construções, que os negócios, que as empresas de maneira geral podem causar no ambiente. Então, a análise teórica feita para esse caso é dentro de uma perspectiva de marketing e externalidades. De maneira geral,
A gente apresenta, no caso, um guia, né, para a aplicação deste caso em sala de aula, né, que pode ser consultado no texto completo. E é isso. De maneira geral, a gente tem essa apresentação. Esse foi o caso do SOS Cuiá. A cidade cresce o rio e as pessoas pedem socorro, mas a quem se deve socorrer. Então, de maneira geral, é essa a nossa apresentação. Obrigado. Legal, parabéns aí, pessoal. Vamos lá. Queria de novo convidar aí o pessoal, alguém tem alguma, né, sugestão, alguma proposição aí, alguma reflexão para trazer, compartilhar com eles? Acho No que... caso... desculpe, Cleiton. O meu é só para parabenizar, porque eu achei muito interessante o caso. Eu acho que essas tirinhas dos quadrinhos, né, agregam muito ao leitor. Visualmente interessante, né, porque prende mais a atenção do leitor. Eu me coloquei como aluno na sala de aula e estivesse lendo um caso, então achei muito inovador utilizar, sem contar que também são visualmente bem bonitos. O tema é muito relevante também, até porque a gente tem, né, é urgente se discutir sobre o meio ambiente, né, sobre questões do meio ambiente no Brasil, por N razões, né, principalmente também em relação à cidade. Eu moro em Aracaju, então, por exemplo, é uma cidade que é na beira do... tem mar e tem rio também. Então, a gente percebe que não há uma preocupação do poder público em relação a dejetos, né, esgoto, então é tudo assim, né? E tudo isso vai trazer consequências futuramente. Então, acho que isso é muito relevante trazer essa discussão para a área da administração também, né, essa conscientização. E o que eu achei muito interessante também foi o relato reflexivo que vocês colocam como sugestão também. Lá no finalzinho, nas notas de ensino, vocês trazem para o aluno fazer uma reflexão sobre o caso, né? Pode ser uma página. E aí eu achei muito interessante, acho que é muito válido também trazer essa reflexão, fazer o aluno pensar no que ele efetivamente aprendeu com o caso. Achei bem interessante também. Então, parabéns ao pessoal que elaborou. Era isso. Eu ia só destacar também, complementando a Xenia, a questão desses quadrinhos, né? Porque quando se coloca tanto na condição do aluno como do professor, a gente sempre vai refletir como esse caso se tornar um pouco mais interativo, um pouco mais atraente, né, para o aluno em si na sala de aula, dentro dos diversos perfis de aluno. E essa perspectiva da inovação nos casos para ensino, né, que eu acho que é algo que aqui no SEMEAD a gente sempre discute, né, como inovar nesse processo. E eu me lembro sempre do professor Nielson, assim, quando ele fala dessas possibilidades que a gente tem para trazer esse processo de inovação e de interação do caso com as diversas possibilidades virtuais, figurativas, enfim, sonoras, né, também. Então, eu destaco também muito esses quadrinhos que, por serem de autoria, né, deles, de vocês que trouxeram o caso, e realmente nos envolve ainda mais na dinâmica do caso, prende, né? A gente quer ver a próxima tirinha, quer relacioná-la ao texto, e isso é muito interessante, né? Porque o que é que vem na próxima tirinha, né? Porque o que é que tem a ver com o texto? Isso é muito bacana. E isso também favorece a possibilidade de ser um caso que pode ser aplicado em outros contextos, em outras realidades que não sejam só de pessoas que estão, de alunos, né, enfim, que estão nessa perspectiva, como a China destacou, de cidades que com um contexto parecido. Mas eu posso ir lá para o sul do Brasil e aplicar um caso como esse que vai, né, trazer o mesmo envolvimento. Então, eu queria também parabenizar nesse sentido. Perfeito. Acho que eu vou construir em cima da fala de vocês dois. A Xênia coloca um ponto que é muito importante, que é, quando a gente está escrevendo o caso, tentar imaginar
o quanto ele é interessante para o aluno, né? Então, quando ela falou assim, pô, eu me coloquei ali no lugar do aluno. E isso é muito importante mesmo, a gente entender assim, será que o aluno vai gostar disso? Será? Porque, em última instância, é isso que o Cleison trouxe. O caso, ele precisa ser envolvente, a gente precisa engajar esse aluno. E aí eu queria trazer não só o ponto das tirinhas, como um ponto muito interessante desse caso, como a própria narrativa, quando ele começa quase que como um conto, né? Eu falo assim, eu sempre sou aqui meio chata de trazer a estrutura ali do caso, mas eu concordo, né? E quem seria eu para discordar? Por exemplo, o professor Aniel se coloca que é preciso inovar, mas quando é para inovar, é para inovar de verdade, né? Então, assim, pô, se eu não vou... naquele caso, o meu objetivo não é inovar, eu uso uma estrutura padrão. Agora, eu já vi um caso uma vez excelente que era um verso, era um poema, todo ele, né? E aí você não vai ter estrutura tradicional do caso com abertura, com recheio, né? Então, acho que esse ponto também é muito interessante para a gente refletir aqui no Congresso. E motivar em vez de desmotivar, né? De falar, ó, a estrutura foge. Não, ela não foge, porque ela, na verdade, ela é inovadora na forma de um conto com as tirinhas, né? Então, ficou muito interessante isso. Qual é a minha contribuição aqui com relação a essa reflexão? Eu acho que a história tem muita coisa interessante, mas está faltando um recorte mais específico para detalhar o caso e depois como objetivo da nota de ensino. Vou tentar me clarear aqui o que passou pela minha cabeça. O caso, no início ali, ele já apresenta 2 dilemas, que são diferentes, que é, os rios estão com um problema, o que eu faço? Aí já aparece a ONG criada, logo em seguida, no parágrafo seguinte, e aí já aparece o problema da ONG, que é mais do que o rio. Quer ver? Eu vou trazer aqui, que ele fala, olha, os anos foram se passando e a ONG se deparou com vários outros pedidos de socorro. A partir desses pedidos, entenderam as limitações deles, o que poderiam ser realizados. Então, qual é o dilema? O dilema é, no parágrafo anterior, que termina, então, o que fazer, que era a contaminação dos rios, ou o dilema é, passado 10 anos da criação da ONG, ela está com novos dilemas. O aluno vai ler isso e vai falar, bom, agora eu não estou entendendo aonde que eu estou, tá? Então, eu acho que esse recorte precisa ficar mais bem definido, porque aí, de novo, nos quadrinhos, tudo isso, ele retoma essa história do problema do rio, da construção da ONG, que eu acho que tem que ter, eu concordo, ela é muito interessante, ela tem que ter, ela traz toda essa reflexão, mas, de novo, a gente precisa fechar dizendo qual é, de fato, o dilema. Porque o dilema do Rio, a meu ver, a ONG já é uma das medidas de solução. Agora, ela é efetiva ou não? Isso é uma discussão. A partir do momento em que a ONG já tem estruturado a sua ação com o Rio, os outros problemas sociais e ambientais se tornam relevantes, então é preciso fazer uma escolha aí. Tá? Ficou um pouco confuso qual é, de fato, o dilema. E isso acaba tendo uma correlação muito grande com o objetivo de aprendizagem do caso. Você colocou lá nos objetivos educacionais que ele tem como objetivo discutir os impactos do marketing no ambiente. Então, vamos lá. Primeira coisa, de novo, eu não sou dona da verdade, são as minhas reflexões aqui para contribuir. Não são os impactos do marketing, são os impactos do negócio. Porque seria impacto do marketing se eu dissesse assim, eu tenho um marketing agressivo que faz com que crianças consumam produtos que não deveriam consumir. Isso é um papel do marketing, que fere a responsabilidade social corporativa das empresas. Eu tenho um papel do marketing que reforça o consumerismo, mas não é disso. O que a gente está falando da poluição do Rio é da operação em si da empresa, né? Muito mais só do que do marketing. O marketing poderia ter até um papel contrário. Como que o marketing pode, a partir da ação da ONG,
servir como marketing positivo, porque o marketing não é só aquele marketing da empresa do consumo. O marketing pode e deve também ser usado como uma ferramenta para causas importantes como a da ONG. Tá? Então, e aí, de novo, o teu dilema tá ficou um pouco difícil para o aluno entender. A partir desse dilema, que é o que a ONG faz, quais são... Porque eu entendi, está perfeito discutir externalidade, sabe? A minha sugestão é foca na externalidade e entende. O teu objetivo educacional é o aluno entender as externalidades de uma ação de uma empresa. Então, ela pode entender as externalidades negativas das empresas que poluíram e positivas de uma ONG, por exemplo. Né? Então, acho que está faltando esse recorte. Eu não mudaria o estilo do caso, porque está maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Mas eu releria o caso para tentar entender assim, qual é o recorte efetivo que a gente quer dar aqui para esse caso, para o dilema. E, a partir do dilema, discutir como objetivo a externalidade. Né? Então, porque você fala assim, no final você bota assim, que ações de marketing podem ser tomadas para que problemas, como os que foram, sejam minimizados. Né? E quando eu fui pegar aqui o texto e fui ler, ele está falando muito mais de responsabilidade social corporativa, né? Sobre o papel das empresas, né? Nos efeitos. Isso, de novo, para mim é muito mais a ação, a empresa, né? O papel da empresa, o papel organizacional, qual é o papel da empresa na sociedade, do que só o marketing. Porque senão parece assim, a empresa faz tudo bem, o marketing é a forma como ela se comunica, entrega valor, prepara os seus produtos, mas não é só isso. Ela tem problemas, não é só no produto que ela quer vender, ela tem problema na operação dela, que despeja lixo no rio, né? Ela tem problemas, provavelmente, nas gestões pessoais ali dentro, então ela vai ter outras coisas que não só ligadas à área do marketing. Tá? Vocês mesmos colocam, né? Tem a questão dos ativos esgotáveis, né? Então, eu acho que é mais uma questão de estratégia e posicionamento da empresa do que do marketing só. Tá? Então, eu faria essa ressalva para amarrar aí bem. Porque, como a Xênia, o pessoal botou aqui, esse caso, ele não... o Cleison também comentou, né? Ele não é específico, né, da Paraíba. Ele pode ser discutido em qualquer contexto. Qualquer lugar do Brasil vai estar passando por essas situações e ele vai ser muito atual. Então, é um tema muito interessante, é um tema muito necessário de ser discutido. O estilo do caso, da redação do caso, está muito legal, mas eu deixaria essa sugestão de fazer esse recorte um pouco mais claro para o aluno. Tá? Tá certo, professora. E os colegas também eu agradeço pelas contribuições e eu vou repassar para os demais autores. E até como o Cleison falou, quando a gente foi fazendo a elaboração desse caso, né, foi numa disciplina também, né, do mestrado, em que a gente foi fazer essa construção, e aí Pablo, né, que é um dos integrantes da nossa equipe, ele faz esse trabalho com histórias em quadrinhos, com estilogravura, essas coisas, e aí foi interessante colocar isso, porque eu acho que realmente traz uma dinamicidade maior no caso, e a gente vai reavaliar essa possibilidade de trazer, não apenas voltado para essas externalidades do marketing, mas também essa questão da estratégia de posicionamento da empresa. Obrigada. Ótimo. Obrigada. E parabéns aí. Você que é a autora desse conto... Primeiro vem o Messias que falou no vídeo. Eles não puderam vir. Né? Eu, Messias, Pablo e a professora Rita, que fez as questões de correção, né? Nossa, porque é um artista, é quase que um escritor. Temos aí... Vocês estão de parabéns. A gente brinca no PPGA que o Messias é dono de uma indústria de casos para ensino lá no Cariri, porque ele faz muito caso, ele já é muito especialista em casos. Então, eu acho que por isso que também essa estrutura está bem fechadinha, bem perfeitinha. Legal, parabéns.
Então, agora a gente chega na parte de discussões gerais, então, quem quiser comentar sobre um caso específico, a gente pode falar de forma geral, fiquem à vontade, você que vai dar as ordens. Pois é, eu queria primeiro agradecer, né? Para variar um pouquinho, né? O pessoal do Nordeste arrebentando aí, né? Nessa parte de casos, o professor Nielsen criou aí um legado e, e é muito legal, são sempre casos muito interessantes, né? Acabou, eu não fui a responsável por organizar os casos em sessão, mas acabou, né, que os 4 aí, né? 2 do FPB, uma da Bahia, uma do Piauí, acabou ficando... Mas não é por acaso, sim, a gente tem uma predominância sempre, vocês vêm fazer do escola, né, em utilização do caso, em escrever caso, então eu queria dar parabéns aí a todo mundo, acho que os 4 casos são muito interessantes, acho que a ideia do congresso é essa mesmo, que a gente possa trocar, né, ouvir, aprender e amadurecer, porque eu acho que os 4 casos, por situações diferentes, têm potencial de publicação. Tá? Então, eu espero que a gente tenha conseguido contribuir um pouquinho para justamente vocês poderem aí ajeitar e, de fato, publicar o caso, né? Os casos, no caso. E aí, para quem não sabe, porque acabou que no início, eu até peço desculpas que eu estava envolta numa situação particular aqui na hora que eu entrei na sessão. Para aqueles que não me conhecem, eu sou a líder do tema de caso, né, no SEMEAD e também no ENAMPAD. Então, também aí estou sempre junto com o professor Nielsen em vários eventos, né, dessa área de casos. Ele é uma das pessoas que liderou aí lá atrás, no início, né? A professora Anete, que está até coordenando uma sessão paralela a essa nesse momento, que é da Univale, o professor Vitor Almeida, que é do COPEAD. Então, é uma equipe aí grande que sempre liderou, e eu falo que agora eu tenho essa honra e responsabilidade gigante de continuar esse trabalho que eles começaram lá atrás. Tá? Então, assim, queria deixar, em primeiro lugar, uma palavra de incentivo. Assim, eu sei que para o pessoal, lá, principalmente da UFPB, isso não é necessário, porque você já está no DNA de vocês, mas para continuarem escrevendo e participando dos congressos, que essa troca tem sido sempre muito rica e casos sempre muito bons. Só queria destacar, professora, essa perspectiva realmente da versatilidade desses casos, né, que estão nessa sessão. Eu acho que foi interessante mesmo assim, perceber que são 3 estados do Nordeste, né, que escreveram esses casos, de certo modo, instituições do Nordeste, mas que criou essa possibilidade e tem essa visão, né, e não está só atrelada a um contexto, mas essa amplitude de poder trazer um caso que favoreça essa aplicação em diversos contextos. Eu acho isso muito interessante, assim, né, algo que a gente aprendeu muito com o professor Nielsen, da gente colocar tanto na condição do professor como na condição do aluno, quando estiver escrevendo o caso, né, quando estiver pensando na estruturação, e eu gostei muito de perceber isso aqui nessa sessão. Perfeito, você está perfeito, Cleiton. Quando eu coloquei a questão do Nordeste, é mais pelo contexto da produção do caso do que da utilização. São casos que podem ser utilizados no Brasil todo, sem dúvida nenhuma. É isso, pessoal. Se ninguém acha que tiver mais nada, a gente pode aí encerrar a sessão e agradecer e convidar vocês a continuarem assistindo as outras sessões de caso aí no Congresso. Vamos ter várias. Híbridas e virtuais, sempre que quiserem, vão ser bem-vindos. Eu queria agradecer as contribuições. Oh, desculpa. E agradecer as contribuições, parabenizar os colegas. E eu queria pedir desculpa também, que eu tive muito problema na conexão aqui no começo. Não sei se é porque aqui está chuvoso, mas eu tive muita dificuldade e peço desculpas pelo atraso, mas foi muito boa a participação. E eu não tinha experiência com caso, esse é meu primeiro, e eu gostei, um método que dá para a gente abordar vários temas, né, atuais e de aplicações diversas também.
Muito boa a participação. Parabéns para todos. Obrigada pelas contribuições. Nossa, acho que agradece. Obrigado também, professora Flávia, pelas contribuições, viu? Muito ricas. Que prazer isso. estar com a senhora aqui na sessão. Obrigado também, Felipe, pela moderação. A gente agradece todos vocês por terem assim, se inscrito, terem se inscrito e escrito, né? Ter gastado tempo, gastado os neurônios para trazer para a gente coisas tão ricas e tão interessantes para a gente poder aplicar. Porque, assim, eu em todos os casos, eu fiz, nossa, isso aqui, mesmo se eu não conseguir, mesmo se eu não quiser aplicar para este assunto, eu posso pegar esta história e jogar em outro contexto. Por exemplo, o caso lá das fake news. Eu posso utilizar aquele caso e aplicar em uma aula de direito, aplicar em uma aula de ética e por aí vai. Então, assim, as histórias elas são muito ricas, porque a gente pode explorá-las em contextos e situações infinitas. Então, assim, eu agradeço vocês por estarem aqui e lembro que quem quiser pode continuar depois a conversa no nosso espaço de network, que eu coloquei no site, aqui no chat, e também depois peço que você avalie a sessão. Viu? Obrigada, Felipe. Obrigada aí por coordenar tão bem a sessão. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. É isso, pessoal. A gente se vê aí ao longo do congresso. Um beijo e um abraço a todos. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Bom congresso para todos.